Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio, um friozinho delicioso, por aí também deve estar, né? Eu espero que todos estejam bem, tranquilos em casa, fazendo a sua quarentena aí tranquilamente e com saúde, tá? Pessoal, hoje eu quero terminar com vocês aquela unidade que nós começamos no livro de leitura e produção de texto. Então hoje a gente termina e depois na próxima aula a gente retorna para o livro de gramática, tá? O que tem de importante aqui, que vale a pena a gente ver, é lá na página 43, tá? Então o livro é Leitura e Produção de Texto e a página é a 43. Certinho? Então vamos lá. Quero que vocês peguem o marca-texto e grifem aí o que é relato e o que é argumentação. Então, relato é uma tipologia textual que tem o objetivo principal de contar fatos reais, vivenciados ou não por quem os conta. Um gênero muito comum dessa tipologia é o relato pessoal. Geralmente o relato é escrito em primeira pessoa e o tempo verbal que predomina no discurso pode ser presente ou pretérito. O registro pode variar entre formal e informal, dependendo do grau de intimidade entre o autor e os interlocutores. Então vamos lá, pessoal. Cada vez que você quer contar alguma coisa que aconteceu com você, o nome desse texto, desse tipo de texto é relato. Você sabe que a nossa língua ela é muito rica, né? E ela tem diversos e variados tipos de textos, tá? Então nós temos lá a biografia, nós temos a bula de remédio, a receita, o texto informativo do livro de história e de geografia, o texto jornalístico, nós temos poemas. Então, um desses tipos de texto é o relato. O relato, olha, o próprio nome diz, né? Relato, você vai relatar alguma coisa que aconteceu com você. Pode ser no passado, mas você também pode usar o verbo no tempo presente. Aí é uma questão de estilo, uma questão de gosto. Normalmente, os verbos no presente dão mais ênfase, dão mais, sei lá, seriedade ao que você está contando, dão mais realidade ao fato. Mas nada impede que você conte também no tempo passado, tá? E, como aconteceu com você, o relato ele é narrado em primeira pessoa, tá? Argumentação. Vamos ver o segundo item aí, pessoal. A argumentação é uma tipologia textual cujo objetivo principal é defender uma ideia ou um ponto de vista sobre algum assunto. O autor utiliza fatos, dados e opiniões para embasar a sua argumentação e convencer o interlocutor. Gente, a argumentação é muito fácil. Imagine, por exemplo, que você precise, que você quer R$50, tá? Aí você vai lá no ouvido da sua mãe e fala: mamãe, por favor, você pode me dar R$50? Qual a primeira pergunta que ela vai fazer? Para que você quer R$50? Você acha que dinheiro dá em árvore? Você acha que eu tenho cara de banco? É assim, não é? Aí você vai ter que convencer a sua mãe a te dar os R$50. Você vai arrumar argumentos. O que são argumentos? Motivos pelos quais você quer alguma coisa. Esse conjunto de motivos vai formar a sua argumentação, ou seja, um conjunto de razões que fazem com que você precise e você queira os R$50, tá? É muito simples a argumentação, então. O adolescente adora contra-argumentar, né? Se você falar assim: olha, essa blusa é verde, tá? Esta. Alguém vai falar assim: ah, olha, olhando bem, ela não é muito verde não, tá? Então, aí você vai ter que apresentar motivos para os quais essa blusa não seja verde. Bom, então vamos lá, pessoal. Agora na página 43, continuando na 43, né? Nas falas do entrevistado, então só para relembrar que na página 37, 38 e 39 há uma entrevista com o poeta Patativa do Assaré, e essa entrevista é feita por um jornal chamado O Povo. Então tudo que é OP aqui é o jornal que está perguntando na figura da jornalista, né? Então tem uma jornalista lá e ela faz as perguntas foram escritas aqui como OP, O Povo, o nome do jornal. E PA, são as duas iniciais de Patativa do Assaré, tá?
Então, nas falas do entrevistado, prevalece o relato pessoal ou a argumentação? Justifique a sua resposta. Quando o Patativa do Assaré está lá falando da vida dele, o que ele está... Esse exercício 8. O que ele está falando? Ele está fazendo um relato pessoal. Ele está contando que uma vez ele foi na prefeitura que não tinha prefeito. Ele está falando que uma vez foi receber um outro prêmio. Enfim, ele conta da vida dele. Quando ele conta da vida dele, ele está fazendo um relato pessoal. Só para lembrar, pessoal, esses exercícios têm que ser feitos no livro, né? No caso aqui o livro tem espaço. Quando nós voltarmos, aí eu vou passar visto no livro. O que é legal você fazer? Coloca aí no cantinho do seu livro a data de hoje, tá? 27 de maio. Exercício 9, pessoal. Vamos lá. Releia o final da entrevista. Nesse momento, o mestre de cerimônias pediu um encerramento da entrevista para iniciar a premiação dos 10 melhores da cultura de 1995. Um senhor que estava acompanhando a conversa com o poeta virou para a Patativa e disse: "E para uma mulher bonita dessa, o que o senhor diz?" Agora preste atenção no que ele fala, olha lá. Para o meu encanto, Patativa respondeu: "Eu não tenho prazer na vida, já estou nessa idade, mas tenho felicidade vendo esta mulher bonita. Vou dizer com certeza, já andei por Fortaleza e vi a rosa de um jardim. Vi da vida o colosso do tempo que era moço, não vi garota assim." Então perceba que mesmo estando escrito uma linha depois da outra, isso que ele falou para a repórter são versos, tá? Ele fez um poema para a repórter, que é o que vai perguntar aqui na letrinha A, O mestre de cerimônias pergunta ao poeta o que ele diria à moça que o entrevistou. Reescreva em versos a resposta de Patativa, que está em prosa. Prosa o que é? O texto que continua assim, uma linha depois da outra. Utilizando exatamente as palavras que ele usou. Atenção, observe a presença de rimas. Esse exercício, pessoal, eu vou pedir como tarefa. Pode escrever aí, tarefa, tá? Qual que é a tarefa de vocês? Reescrever esse trechinho que está entre aspas, como se fosse um poema. Eu vou ler de novo que você vai perceber onde começa e onde termina cada verso. Eu não tenho prazer na vida, já estou nessa idade, mas tenho felicidade vendo esta mulher bonita. Vou dizer com certeza, já andei por Fortaleza, eu vi a rosa de um jardim, vi da vida o colosso, do tempo que era moço, não vi garota assim. Então veja, o final de algumas palavras, pessoal, o som final de algumas palavras é o mesmo, ou seja, ele falou com rimas. Só para ter um exemplo, eu não tenho prazer na vida, já estou nessa idade, mas tenho felicidade vendo esta mulher bonita. Olha, idade está rimando com felicidade e vida está rimando com bonita. Então, esse exercício vai ser de tarefa de casa, tá? Vou fazer bonitinho aí pra mim. Página 44, pessoal, um pouquinho mais sobre literatura de cordel. Eu prometo que eu leio aqui rapidinho, vocês vão pegando marca-texto para ver, para vocês identificarem quais são as partes importantes, tá? Mas isso aí é pessoal, cada um vai fazer do seu jeito aí. Literatura de cordel. O cordel é uma expressão literária popular típica da região nordeste do Brasil e tem forte vínculo com a tradição oral, ou seja, a literatura de cordel, os versos primeiro aparecem na literatura oral. Primeiro alguém fala esse verso, depois veio uma pessoa e escreveu esses versos no papel. Mas quando fala aí, tradição oral, quer dizer o quê? Primeiro esses versos foram falados de uma pessoa para outra. Isso significa que os cordelistas se inspiram na maneira de falar das pessoas e nas histórias que elas contam para criar os poemas. O nome cordel originou-se no modo como os textos circulavam inicialmente. Os livretos eram pendurados em cordões semelhantes a um varal para serem apreciados pelos leitores. Então tá vendo? Olha lá. Tem um barbante ali, cada livrinho está preso no barbante com um prendedor de roupa. Então o nome cordel vem desse cordão que segura os livrinhos. Cordéis expostos no Centro Luiz Gonzaga de Traduções Nordestinas, no Rio de Janeiro.
Foram os portugueses que trouxeram a cultura do cordel para o Brasil. Em Portugal, no período da Idade Média, os trovadores compunham poemas denominados cantigas, que eram geralmente recitados com acompanhamento de instrumentos musicais. Uma das principais características das cantigas eram os traços de oralidade, usados como recurso para aproximar as pessoas do texto. Com o tempo, os poetas portugueses passaram a registrar suas produções em folhas soltas de papel e amarrá-las no corpo com o auxílio de barbantes para recitá-las durante as apresentações. Então veja, a origem do cordel, desde quando que existia? Desde a época lá dos portugueses que descobriram o Brasil, tá? Então veja o desenho aqui. Desenho de grupo de trovadores que ilustra as cantigas de Santa Maria, um conjunto de mais de 400 cantigas. Página 45. A partir do século XVI, com o início da colonização, esses costumes foram sendo difundidos nas terras que viriam a ser o Brasil e se adaptaram, desenvolvendo características específicas. Na cultura do cordel no Brasil, destaca-se a xilogravura, que é a arte de produzir gravuras em relevo na madeira e reproduzi-las com tinta sobre o papel. Essa técnica artística é utilizada na literatura de cordel, principalmente por ser uma forma barata e rápida de ilustrar os livretos. Então veja, pessoal, cada um desses livrinhos aqui tem um desenho. E como é que você faz para reproduzir esses desenhos de uma maneira barata? Ah, você manda para uma gráfica? Ah, mas espera aí, você mandar para uma gráfica vai ficar caro. Então existe uma maneira doméstica, uma maneira artesanal de você reproduzir, fazer 20, 30 livrinhos e não ter que ficar desenhando um por um à mão. Então vamos lá. Bom, o nome disso é xilogravura. E aqui é mais ou menos um resuminho de como é que se faz uma xilogravura. Primeiro, é preciso fazer um desenho e passá-lo para a superfície que será esculpida. Depois de feitas as marcações em relevo na superfície, é preciso definir as cores que são utilizadas. O mais usual são xilografuras em preto e branco. Após a definição da cor, faça a aplicação da tinta na superfície em relevo com cuidado para não ocorrer excesso de tinta. Aplica-se então a folha na qual será impressa a imagem. É necessário pressioná-la contra a gravura para obter uma impressão mais bem definida. Retira-se a folha impressa com cuidado, pois a tinta fresca pode borrar a imagem. Agora, basta deixar secar a tinta e expor a obra de arte feita com o método da xilogravura. Então aqui é um exemplo, né, de uma maneira bem simplificada de como é feita a xilogravura. Lembrando que a xilogravura é aqui esse desenho que aparece nas capinhas, às vezes até no meio dos livrinhos de literatura de cordel, certo? Isso aí é bom, né? É uma cultura que vale a pena a gente aprender. Agora vamos encerrar nossa unidade sobre esse assunto, tá bom? Vamos comparar literatura de cordel e entrevista. Nessa unidade, você refletiu sobre as características de dois gêneros, literatura de cordel e entrevista. Então, de novo, pessoal, gêneros literários são os diferentes tipos de textos que nós escrevemos, que nós lemos, que nós ouvimos, tá? Para cada tipo de texto você tem uma leitura diferente. Você não lê da mesma maneira. Por exemplo, uma receita de bolo de chocolate, do mesmo jeito que você lê, por exemplo, uma mensagem do WhatsApp do amor da sua vida. A mensagem do WhatsApp do amor da sua vida, eu tenho certeza que é lida com muito mais interesse do que, por exemplo, um texto do livro de Geografia de Ciências, por mais interessante que o texto seja. Então, você sabendo qual é a função de determinado texto, já facilita em metade, em 50% o seu trabalho de entendimento de texto. Quando você for lá um moção ou uma moçona e estiver fazendo o Enem, você vai pegar a prova na mão, o primeiro texto você vai falar assim, isso daqui é um texto científico. Então, quando você identifica na sua cabeça qual é o tipo de texto, o entendimento dele vai fluir naturalmente, tá? Por isso que sexto, sétimo, oitavo, nono anos, primeiro, segundo e terceiro médios vão falar muito em, olha aqui a palavrinha, gêneros, tipos de texto, gêneros textuais, tá? Então o que nós vimos nessa unidade? Vimos literatura de cordel e uma entrevista. Releia e compare os textos a seguir. Trecho 1.
Seu doutor me dê licença para minha história contar. Hoje eu tô na terra estranha e é bem triste o meu penar. Mas já fui muito feliz vivendo meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear. E todo dia boiava na porteira do curral. Lembra, isso daqui era um poema que falava lá do boi fubá, da vaca estrela, do retirante que saiu de lá do Nordeste e foi para o Sul. E quando ele está lá no Sul, ele relembra a felicidade que era a vida dele quando ele tinha um pasto, quando ele tinha boi para campear. Tá? Trecho 2 é uma entrevista. O povo. Patativa, eu sou Débora do jornal O Povo do Ceará. Eu vim para participar dessa homenagem ao senhor. Patativa do Assaré, foi? Dá um sorriso e continua envergonhado. Pois muito obrigado, viu? Como foi que o senhor ficou sabendo dessa homenagem aqui em Brasília? Um cidadão aqui de Brasília telefonou para mim. O nome dele parece que é Moisés, José Moisés, secretário de Apoio à Cultura. Ele é secretário de Cultura aqui em Brasília. Ele me telefonou, disse que estava tudo certo para eu vir. Depois eu convidei o Antônio Vicelmo, que é jornalista que mora lá em Crato. Ele foi meu acompanhante. Eu estou aqui com ele, viu? Então tá, tem aqui o trecho 1 e o trecho 2. O que o exercício pede? Relacione as colunas de acordo com as características de cada trecho. Você vai colocar número 1 para tudo que for literatura de cordel. E você vai colocar número 2 para tudo que for entrevista. Então, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 10 parênteses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dividir aqui, tá? 6, 7, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Você vai colocar número 1 se a característica for de literatura de cordel e número 2 se a característica for de entrevista. Então vamos lá. Apresenta marcas de oralidade. Marca de oralidade é você falar assim, então, né, e daí. Ou seja, palavrinhas que a gente usa para conversar. Por isso que fala que é da oralidade, é da fala. Qual que tem características da oralidade? A literatura de cordel ou a entrevista? Os dois. Você vai espremer o 1 e o 2 aí. Porque tanto na literatura de cordel quanto na entrevista existe marca de oralidade, tá? É escrito em versos rimados. Se é escrito em versos rimados é o quê? Literatura de cordel. Circula principalmente em livretos, livrinhos curtinhos, pequenininhos, literatura de cordel. O portador textual é geralmente o jornal, revista ou portal da internet. Agora olha o quadrinho amarelo. O que é portador textual? Portador textual ou suporte textual é o material ou meio de comunicação em que o texto é publicado. Ou seja, o texto é publicado geralmente em jornal, revista ou portal da internet? É a entrevista. Por quê? Porque a literatura de cordel é publicada naqueles livrinhos pequenos, tá? É um texto essencialmente criativo? É a literatura de cordel, pessoal. A literatura de cordel tem como base a criatividade. Por quê? Porque é poema, e poema depende da criação, da criatividade. A entrevista é como um relato, né? Você vai contar aquilo que você vivenciou. Nem sempre você vai ter uma criatividade grande na entrevista, tá? Pode apresentar um relato pessoal. Se pode apresentar um relato pessoal, o que é? Uma literatura de cordel, tá? O objetivo do texto é fornecer informações sobre a vida de alguém ou sobre um assunto determinado. Você vai falar sobre sua vida, vai falar sobre determinado assunto, se você for entrevistado, né? Então é entrevista. Conta uma história. Qual que conta a história? A literatura de cordel vai contar. Igual lá no poema do boi fubá. Ele está contando a história de que ele vivia lá no Nordeste, mas que daí um dia morreu o boi, tal. Está contando uma história em versos. É estruturado em perguntas e respostas. Lógico que é entrevista, né? E costuma ter registro formal. Qual dos dois pode ter? Costuma ter registro formal. A entrevista, né? Principalmente na parte em que o jornalista pergunta. Então ele vai usar o registro formal na pergunta
E às vezes, dependendo aí das características do entrevistado, ele vai poder usar em linguagem informal. Certo, pessoal? Depois eu deixo para vocês então a tarefa, tá? Prometo que nas próximas aulas faremos aí ao vivo e a cores lá pelo Zoom, tá? Porque daí a gente consegue se comunicar melhor, se ver, né? Afinal de contas a saudade é grande. Um beijo para todos.